Pessoal, então, dando início então à conferência, eu pensei, na verdade, em fazer uma conversa, né, com vocês, um monólogo, né, podendo falar um pouquinho sobre o título do nosso congresso, né, que é Ampliando Fronteiras e Integrando as Terapias Cognitivas e as Terapias Contextuais. Então, as terapias cognitivo-comportamentais, elas atualmente não dão mais conta de tudo que se faz dentro da clínica. O termo cognitivo-comportamental, ele acaba não dando conta de todas as áreas de conhecimento que contribuem para que a gente possa fazer um atendimento hoje, uma psicoterapia atualizada, e a ideia é a gente poder discutir no nosso congresso um pouquinho do que tem de mais atual, né? Então, aquilo que foi colocado, né, pelos nossos, pelas autoridades que estavam presentes aqui, o congresso está com uma programação excelente, de assuntos muito atuais e muito contemporâneos, né? Isso é bastante verdadeiro e houve uma preocupação, de fato, de toda a diretoria, comissão científica, para que a gente pudesse formar, de fato, mini cursos, workshops, mesas redondas, simpósios, enfim, que tivessem essa cara, né, mais baseada em evidências e pautada numa psicologia científica. A minha história pessoal com as terapias contextuais, ela surge, na verdade, do estudo que em 2004 eu comecei a fazer da terapia comportamental dialética, foi a primeira das terapias contextuais que eu tive contato, né? E isso foi motivado em grande parte pelo perfil dos pacientes que eu vinha atendendo e por perceber que a terapia cognitiva, né, que eu tenho uma base cognitivo-comportamental, eu sou um terapeuta cognitivo, né, de origem, mas que eu comecei a me aproximar e estudar as terapias contextuais quando eu comecei a ver que a terapia cognitiva ela não conseguia dar conta de toda a complexidade que é a clínica, como eu achava ingenuamente durante minha graduação, que eu me dizia, né, eu vou ser um terapeuta cognitivo, estudar, fazer grupos de estudo, procurar, enfim, conhecer mais sobre a terapia cognitiva, achando que ela daria conta, né, da complexidade que é a clínica. Eu vou contar rapidamente a história de uma paciente que eu tive a oportunidade de atender mais ou menos por essa época, 2003, 2004. Talvez alguns de vocês já tenham até ouvido essa história, porque eu já falei delas em algumas oportunidades, porque de fato foi uma paciente que me marcou muito, porque ela me motivou a estudar um pouco mais as terapias de terceira geração, que na época eu nem sabia do que se tratava, nem nunca tinha ouvido falar nada sobre isso. Eu fui procurado por uma paciente adulta, mulher, uma professora universitária, muito culta, muito erudita, como vocês verão, e ela estava deprimida e ela foi parar no meu consultório totalmente por acaso. Ela passou na frente da clínica que eu trabalhava, estava escrito psicoterapia, ela estava deprimida, entrou ali, disse que queria marcar horário com alguém, e eu era um recém-formado que tinha muitos horários vagos, então foi fácil achar horário comigo. E aí a gente começou a trabalhar, ela era uma profissional que trabalhava com docência e pesquisa na área de humanas, e ela era muito contrária ao uso de medicamentos, psicofármacos, que ela teria indicação, que ela tinha um quadro depressivo importante. E aí ela propus para ela, então, uma medicação, ela foi bastante contrária a isso, e a gente começou a fazer a psicoterapia, né, com uma carta na manga, a medicação, se por acaso falhasse o nosso plano A. E aí ela foi melhorando da depressão dela, e talvez 5 ou 6 meses depois ela já estava eutímica, né, já tinha saído do quadro depressivo. E aí, um dia, começando a sessão com ela, e essa sessão que eu quero problematizar para começar a falar para vocês do porquê do tema da conferência ser esse, eu comecei a fazer a agenda da sessão com ela, focado em avaliar a checagem do humor, avaliar como é que as tarefas de casa tinham transcorrido, enfim, aquilo que vocês conhecem de uma estrutura da sessão de terapia cognitiva. E aí ela me disse uma frase que me marcou muito. Ela me disse: a tua terapêutica é muito, a tua hermenêutica é muito pragmática. A tua hermenêutica muito pragmática significa dizer que a tua maneira de enxergar os fatos, de interpretar os eventos, de olhar para a realidade, ela é muito preocupada com o resultado, muito focada, muito objetiva. E ela estava precisando falar mais naquele momento. E aí a gente acabou aquela sessão, ficamos em cima dessa fala dela, né, da tua hermenêutica muito pragmática, e quanto mais ela falava, mais eu me dava conta que eu precisava encaminhar essa paciente, porque eu não tinha recursos como um terapeuta cognitivo, que era, então, na época, né, trabalhando exclusivamente com a terapia cognitiva, que eu não tinha recursos para trabalhar coisas que ela queria, um espaço para poder falar. Eu acabei encaminhando essa paciente para um colega
que trabalha até hoje muito bem com psicanálise. Ela não tive mais notícia dela, presumo que ela tenha ficado bem e não voltou mais a me procurar. Mas o que eu queria contar com essa história aqui é que nenhuma abordagem terapêutica, ela dá conta de tudo, né? Então, se nós pensarmos que a nossa hermenêutica ela é muito pragmática, isso faz com que a gente tenha que ter humildade para poder olhar para o lado. Eu tenho certeza que hoje eu encaminharia essa paciente, eu demoraria mais para encaminhá-la, né? Eu teria mais recursos hoje para trabalhar com ela, porque a terapia cognitiva hoje, né, a TCC moderna, ela coloca muito menos foco nos protocolos de tratamento das síndromes e mais foco sobre processos baseados em evidências ligados a procedimentos baseados em evidências, né? E é o que parece para onde nós vamos, né? Se nós pensarmos em olhar para frente, né, do que tem ocorrido nesse período todo, né, de integração entre diferentes abordagens e o esforço que a Federação Brasileira de Terapias Cognitivas tem para poder manter essa aproximação das terapias cognitivas com as abordagens comportamentais e contextuais, né? Nós podemos entender que uma nova definição da abordagem cognitiva, ela entende como um tratamento que ele é estratégico, ele é personalizado e ele surge da conceitualização de caso e acaba incorporando estratégias cognitivas, obviamente, mas também comportamentais, baseadas na aceitação, além de ser equilibrada pelo cultivo e pela manutenção da relação terapêutica, que é algo que a gente vai ver que a terapia cognitiva, por muito tempo, foi acusada de ser uma terapia mais fria, mais tecnicista, e que não dava tanta atenção para a relação terapêutica como, na verdade, nós vamos ver que as terapias contextuais fazem. Então, quando nós pensamos numa prática clínica, né, bem fundamentada, baseada em evidências, a gente tem que olhar para aquilo que a literatura fala, né? Quais são as competências clínicas essenciais? Quais são as competências clínicas que a literatura suporta e mostra que, olha, isso aqui faz sentido utilizar na clínica? E se a gente olhar para essas competências clínicas, a gente vai ver que elas são oriundas em grande parte das terapias cognitivas e contextuais. E eu estou falando aqui de manejo de contingência, controle de estímulos e modelagem que a análise do comportamento nos traz, né, e todo o trabalho comportamental que a gente faz com nossos pacientes, né, nos consultórios, no dia a dia dos consultórios, as estratégias de autogerenciamento, né, todo o trabalho de psicoeducação para que o paciente possa aprender a se gerenciar. A gente costuma dizer na terapia cognitiva que o paciente acaba se tornando o seu próprio terapeuta, né? Isso é, em outras palavras, uma maneira de dizer assim, ó, nós estamos investindo no autogerenciamento para que o paciente possa ele próprio administrar seu sofrimento e os seus sintomas, enfim, as estratégias que estão sendo ensinadas ali na psicoterapia. A gente trabalha com aqueles pacientes que apresentam quadros de ansiedade, com estratégias de redução da excitação, então técnicas de relaxamento, seja relaxamento muscular progressivo do Jacobson, seja um relaxamento autógeno do Schultz, seja uma respiração diafragmática, enfim, são todas intervenções que há respaldo na literatura para dizer que isso funciona. Isso vem do modelo comportamental, né? A estratégia de enfrentamento e de regulação emocional, entendendo a desregulação emocional como um processo transdiagnóstico na clínica, a estratégia de solução de problemas, né? Um bom psicoterapeuta ele tem que ser um bom solucionador de problemas, e as abordagens cognitivas, comportamentais e contextuais trazem muitos recursos para que a gente possa utilizar isso com os nossos pacientes na prática clínica. Estratégias de exposição, grande parte dos quadros clínicos que a gente vai encontrar no DSM-5, na CID-11, chegando aí agora, elas são tratadas como exposição, seja exposição em prevenção de resposta, no caso de um paciente com toque, seja uma exposição interoceptiva para um paciente com transtorno de pânico, seja a exposição à preocupação com o paciente com TAG, a exposição dentro de uma dessensibilização sistemática para um paciente com fobia específica, enfim. Então, são diversos exemplos em que a exposição acaba sendo um tratamento de primeira linha, de primeira escolha para aqueles sintomas que o paciente apresenta. As estratégias de ativação comportamental, né, a depressão como um transtorno em quadro clínico extremamente prevalente, né, fruto de grande incapacidade para muitos pacientes. A gente vai ver que de todas as técnicas, existem muitas, vocês sabem disso, técnicas para tratar a depressão. A técnica mais bem estudada para trabalhar com a depressão é a ativação comportamental. Ela e eu diria assim, quanto mais grave for uma depressão, mais comportamental tendem a ser nossas intervenções. E isso tem respaldo na literatura para isso, e a gente pode entender como uma competência clínica que é oriunda dessas abordagens também. As próprias intervenções de competências de efetividade interpessoal, com treinamento de habilidades que a gente faz
nos consultórios também vem desse modelo de intervenção. O trabalho com reavaliação cognitiva, né, a reestruturação cognitiva proposto lá por Beck e Ellis, lá nos anos 50, 60, 70, né, ainda hoje são bastante úteis e utilizados, né, na prática clínica, trabalhando em cima da reestruturação de crenças nucleares, mas com uma contribuição das terapias contextuais de terceira geração, a gente vai ter o trabalho aqui com a desfusão cognitiva, né, ou a desliteralização, que é o primeiro nome que o Reis utilizou, né, quando eles propuseram esse tipo de trabalho dentro da ACT, ou trabalho com distanciamento cognitivo, como o Beck fala, ou consciência metacognitiva, como o Adrian Wells fala na terapia metacognitiva. Enfim, são diversos conceitos, é uma maneira de trabalhar cognitivamente, mas diferente da reestruturação proposta lá atrás. Então, nós temos recurso para poder fazer com que essas diferentes intervenções possam conviver dentro do mesmo cenário de uma prática clínica baseada em evidências. O trabalho na melhora da aceitação psicológica, a gente está vivendo um ano extremamente problemático e atípico aí com a pandemia, né? Já há mais de um ano que a gente está enfrentando essa realidade dura aí, e é muito difícil enfrentar essa pandemia se não for com aceitação. E aceitar, vamos lembrar aqui que aceitar não significa concordar e nem achar bom, né? Aceitar significa tomar as coisas como elas são postas, né? Então, nós não temos escolha, a gente tem que olhar para a pandemia de frente, e isso nos ajuda a ter mais força para poder lidar com esse cenário, com essa situação. O trabalho com os valores, a gente vai ter um workshop no sábado à tarde, né, com o Kelly Wilson, né, um dos criadores da ACT, junto com o Reis e o Stroll, que está propondo, então, aí um workshop para falar sobre valores em psicoterapia e relacionando isso com psicologia evolucionista, então, uma relação direta, né, de quanto a federação está tentando inserir esse tipo de intervenção baseada em evidência dentro da prática clínica cognitiva e integrando com as abordagens contextuais. A gente vai ver que o trabalho com mindfulness, né, e as abordagens integrativas, então nós vamos ter um outro workshop internacional, né, com o Ronald Siegel falando sobre mindfulness e compaixão, né, também como uma forma de utilizar o mindfulness para aumento da qualidade de vida e como uma forma de utilizar isso dentro de um contexto de psicoterapia baseado em evidências. As estratégias motivacionais, né, a Renata falou há pouco ali sobre a presença, né, do Miller, né, William Miller no evento da ABAD, né, uma característica humana universal é a ambivalência. Então, a melhor estratégia para trabalhar a ambivalência, seja para se tratar ou não, para parar de usar droga ou não, enfim, para qualquer comportamento, para iniciar uma academia, para começar a fazer uma dieta, para qualquer coisa, é trabalhar a ambivalência do paciente. Então, a entrevista motivacional como uma intervenção baseada em evidência para trabalhar a ambivalência na clínica. As estratégias de gerenciamento de crise, que a terapia comportamental dialética e outras intervenções podem nos trazer como contribuições também. Enfim, então nós temos diversas competências clínicas que são essenciais naquilo que a gente chama de uma prática baseada em evidências, né? E em psicoterapia, o termo prática baseada em evidências, ele considera quais são as melhores evidências de pesquisa disponível da eficácia de um tratamento, quais são as características específicas do paciente entre aquelas que recebem o tratamento e também a expertise clínica do terapeuta que realiza o tratamento. Então, a gente teve hoje, por exemplo, um mini curso com o Jean Leonard, né, que foi exatamente falando sobre isso de maneira mais aprofundada, né, do que eu estou fazendo aqui nessa conferência, né, falando um curso aqui de 4 horas, falando especificamente, então, sobre a importância da prática baseada em evidências, né? Então, quando é que isso chegou até a psicologia? Isso já tem há mais tempo na medicina, mas a Associação Psicológica Americana ela teve uma preocupação no início dos anos 90, mais especificamente em outubro de 93, para ser mais preciso, acabou deliberadamente recrutando clínicos e pesquisadores de inúmeras, de diferentes orientações teóricas, incluindo o ponto de vista psicodinâmico, interpessoal, cognitivo-comportamental, sistêmico, com o objetivo de tentar evitar os vieses de fidelidade do trabalho. E aí, nesse primeiro relatório que foi publicado em 95, eles incluíram 3 categorias naquela época. Os tratamentos chamados de bem estabelecidos, os tratamentos que foram chamados de provavelmente eficazes e os tratamentos que foram considerados experimentais. Então, os tratamentos bem estabelecidos, eles tinham que ser superiores a um placebo psicológico, droga ou outro tratamento, enquanto os tratamentos que são provavelmente eficazes, eles tinham que ser superiores a somente uma lista de espera ou uma condição de controle que não fosse o tratamento em si. Então, os tratamentos bem estabelecidos, eles também
tinham que ter a evidência de pelo menos 2 equipes investigatórias diferentes, os tratamentos, né, provavelmente eficazes, uma equipe investigatória, ela era o suficiente. Então, desse trabalho que foi iniciado nos anos 90, o que a gente pode colher hoje em 2021? Que de todos os tratamentos, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, possui, de longe, a maior base de evidências de efetividade. Só que alguns transtornos são mais responsivos ao método da TCC do que outros, né? Então, além disso, alguns protocolos da terapia cognitivo-comportamental, eles mostram uma especificidade para o transtorno, apesar da melhora ocorrer em outro transtorno também, né? Em outros sintomas também. Então, se a gente tem, por exemplo, um paciente que tem depressão e tem um transtorno de ansiedade social, se trabalha com o paciente os sintomas de transtorno de ansiedade social, ele tende a melhorar também dos sintomas depressivos, né? Então, isso claramente contraria o argumento de que a TCC carece daquela especificidade para o tratamento. E, ao mesmo tempo, claramente tem muito espaço, né? A ciência não para de progredir, evoluir, enfim, para melhora na TCC contemporânea. Então, aí vem o crescimento do interesse das intervenções transdiagnósticas que nós temos observado, né, nos últimos tempos, muitas das terapias de terceira geração, e aqui estou falando da terapia do esquema, a terapia comportamental dialética, a ACT, diversas abordagens consideradas terapias de terceira geração, elas, que pesam como têm uma influência maior nos modelos cognitivos, como a terapia metacognitiva do Adrian Wells, ou a terapia cognitiva processual do Elismar Reis de Oliveira, né, que também vai estar presente no nosso congresso aqui, fazendo uma conferência sobre o uso da TCP no contexto de empresa, ou a terapia do esquema também tem uma forte influência, né, além da teoria do apego, também dos modelos cognitivos. Mas nós vamos ter algumas que são mais influenciadas pelos modelos comportamentais. Essas nós vamos chamar de terapias contextuais, que entra a DBT, que entra a ACT, entra a FAP, enfim. E tem aquelas mais focadas na emoção, né? A terapia focada na compaixão, a terapia do esquema emocional, do Robert Leahy, a gente vai ter a terapia focada nas emoções. Hoje tivemos um mini curso também, né, com o meu amigo Marco Aurélio Mendes, né, falando sobre essa abordagem, né, hoje ao longo do dia, né? Então, essas intervenções todas que eu estou citando aqui, elas atravessam as categorias diagnósticas para focar nas características fundamentais dos transtornos, com o objetivo de desenvolver tratamentos que sejam mais parcimoniosos e talvez até que sejam mais potentes. E aí isso, a prática baseada em evidência vai nos dizer, a pesquisa vai nos dizer se ela pode ter um efeito superior aos tratamentos bem estabelecidos que nós temos hoje dentro do protocolo da TCC. Então, essa abordagem, elas poderiam compensar as desvantagens no treinamento dos clínicos, né, de nós aqui, terapeutas, e nós temos que pensar que o nosso congresso, ele é composto, né, de tanto as pessoas que têm um pé na pesquisa, na academia, mas em grande parte, eminentemente, o nosso frequentador do congresso é de clínicos, né? Então, o treinamento do clínico em protocolo da TCC específico para um transtorno, ele frequentemente provoca uma certa simplificação excessiva do sofrimento humano, uma inflexibilidade por parte do clínico e que acaba, muitas vezes, tendo uma baixa aderência às práticas baseadas em evidência, porque é muito difícil dominar todos os protocolos que nós temos. É muito protocolo de tratamento e ninguém absolutamente consegue ter um nível de domínio a todos os protocolos que nós temos na TCC para tratar as psicopatologias. Então, se nós caminharmos em direção aos processos centrais em psicoterapia, há muitas dimensões da psicopatologia que permeiam os transtornos definidos no DSM, ou seja, DSM-5 agora, daqui a pouquinho, saindo assim de 11 aí, né, como a desregulação emocional, o afeto negativo, o controle de impulsos, controle da atenção, a ruminação, preocupação, flexibilidade cognitiva, autoconsciência, falta de motivação, que eu citei há pouco, enfim, para citar apenas algumas, que são características de processos que são encontrados em diversos capítulos do DSM. Nós vamos observar que essas características que eu nomeei agora aqui, são características que elas não respeitam a fronteira de um capítulo para o outro no DSM como a gente gostaria. Então, nós vamos encontrar desregulação emocional em diversos capítulos do DSM, né? Não só na personalidade borderline, mas no transtorno bipolar, nos transtornos de ansiedade, nos transtornos de controle de impulso, na dependência química, nos transtornos alimentares, tem desregulação emocional aqui. Então, a gente vai ver que talvez focar nesses processos, talvez acabe fazendo com que nós caminhemos, enquanto terapeutas que se preocupam em fazer uma prática baseada em evidência, em direção a processos centrais, né? A identificação de processos centrais em psicoterapia vai acabar guiando o profissional do futuro, eu espero,
né? E esses processos eles nos permitirão evitar as limitações dos protocolos de tratamento baseados em um sistema diagnóstico que ele é rígido, né? O nosso modelo do DSM-4 ele foi trazido também para o DSM-5, então o DSM-5, na minha opinião, ele é melhor que o 4, mas ele ainda tem uma série de limitações, né? Porque é uma maneira arbitrária que acaba associando, né, poucas vezes a teoria ao tratamento em si, né? Então, muito focado numa psicopatologia descritiva baseada ainda em comportamentos e em sintomas. Então, eu acho que quando a gente fala de um congresso como o nosso, pessoal, que está ampliando fronteiras aqui e tentando integrar a prática cognitiva com as contextuais, a gente está aproximando a nossa prática clínica de uma estrutura funcional cognitiva, né? E se nós formos olhar as diferenças entre a análise do comportamento e a terapia cognitiva, muitas vezes elas são muito mais filosóficas do que empíricas, né? Se nós pensarmos alguém que teve um ataque de pânico numa viagem de ônibus, né? E aí a partir daí essa pessoa começou a desenvolver uma fobia de ônibus, né? Não conseguia mais andar de ônibus, tinha uma fobia específica, né, situacional ali com o ônibus. Se nós pensarmos uma perspectiva do analista de comportamento, o analista do comportamento vai olhar para esse caso clínico, essa vinheta hipotética aqui que eu estou falando, e vai dizer, olha, isso aqui aconteceu porque o ônibus era um estímulo neutro, ele foi pareado com um estímulo aversivo incondicionado, que é a crise de ansiedade que a pessoa teve, e a pessoa acabou aprendendo a ter medo daquilo, né, criou um condicionamento, né, o medo, o condicionamento, ele é a aprendizagem por associação, e essa resposta de medo que a pessoa está tendo é uma resposta aprendida. Nós precisamos trabalhar com exposição, né? A dessensibilização sistemática para criar esse contracondicionamento. Ok, está perfeita essa maneira de enxergar. Um cognitivista vai dizer que, em função da crise de ansiedade que a pessoa teve no ônibus, ela acabou desenvolvendo crenças de vulnerabilidade, de que ela é vulnerável, de que o ônibus é perigoso, e a partir daí ela passou a evitar o ônibus. E o tratamento, o que é? Dessensibilização sistemática também. Então, na prática, o trabalho é muito parecido dessas intervenções, e a terapia, se nós pensarmos numa prática baseada nesses processos que eu estou citando, né, de processos psicológicos, ela pode estar ligada a evidências de diferentes tradições, né, através, obviamente, da valorização das diferenças legítimas, né, não estou dizendo que são a mesma coisa, né, as diferentes vertentes ou ondas da terapia baseada em evidência, elas podem se complementar. Então, eu vejo que nessa estrutura funcional cognitiva que a gente tá caminhando para isso, e a federação está tentando bater bastante nessa tecla. Em 2018, quando fui eleito, né, na Assembleia lá dos Associados, né, no nosso evento, uma das questões que eu coloquei na minha fala lá e que eu gostaria do apoio dos nossos associados para isso é de tentar aproximar de fato a terapia cognitiva das terapias contextuais, para que a gente possa ter na Federação Brasileira de Terapias Cognitivas o guarda-chuva que reúne as terapias contextuais no Brasil, né, que possa estar de braços abertos para analistas do comportamento, enfim, que também queiram fazer parte dos nossos eventos, da nossa a federação, porque eles são, né, bastante bem-vindos, nós podemos ter nessa estrutura funcional cognitiva, né, uma maneira de entender que a ciência psicológica ela pode ser conduzida em dois níveis de análise diferentes, mas que são solidários. Não está dizendo que um vai ter que abrir mão por causa do outro, eles explicam de maneiras distintas. Um nível mais funcional, que visa explicar o comportamento em termos de elementos no ambiente, né, como eu exemplifiquei antes, e um nível mais cognitivo que visa entender os mecanismos mentais pelos quais os elementos, então, no ambiente, eles acabam influenciando esse comportamento. Então, esses pressupostos ou visões do mundo, eles são como o lugar onde nós nos posicionamos, né? O que nós vemos e fazemos, ele é, em grande parte, determinado pelo lugar a partir do qual nós vemos as coisas, e nesse aspecto, os pressupostos não são nem verdadeiros nem falsos, né? Em vez disso, eles oferecem diferentes visões de diferentes paisagens. Nós temos que ter humildade aqui para entender que nenhuma das intervenções ela é capaz de explicar a complexidade, né? Quando a minha paciente me disse ali, olha, a tua hermenêutica é muito pragmática, ela me deu um soco na boca do estômago, porque eu achava que a terapia cognitiva dava conta de tudo. Ingenuamente, em 2003, 2004, eu achava que eu ia ser um terapeuta cognitivo e que isso ia ser o suficiente para eu poder atuar de maneira efetiva na clínica.
e ela me falou de um jeito difícil, algo que eu me dei conta depois com muitos outros pacientes, e conversando com alunos em curso, e fazendo cursos, e dando supervisão, e fazendo supervisão, enfim, que eu fui vendo que não é simples a gente ter uma prática que dê conta de toda a complexidade que é o funcionamento humano e o sofrimento mental. Então, se nós pensarmos como é que isso funciona na prática, né? Qual é a ciência na prática, né? Nós podemos pensar, por exemplo, que parece que pacientes que apenas têm um transtorno de ansiedade, eles podem se sair melhor com a TCC tradicional. Isso que a literatura nos fala. 80% dos pacientes com transtorno de ansiedade respondem muito bem à terapia cognitivo-comportamental. Só que, se esse paciente também tiver uma comorbidade de algum transtorno do humor, como depressão, por exemplo, e ansiedade, tem estudos atuais mostrando que a ACT tem resposta superior à TCC. Então, esse tipo de dado, ele sugere que, ao se basear nas evidências, né, ou seja, na literatura, o profissional pode ajudar melhor os seus pacientes, utilizando as estratégias de todas as gerações da TCC, da primeira, segunda, terceira onda, como queiram, que são ligadas à evidência de moderação e de mediação de resultado. Né? Então, nós temos que pensar que nós estamos no momento agora, né, de uma transição. A gente está fazendo um congresso online, que eu estou aqui num hotel em Porto Alegre, estou falando, né, para todos os cantos do Brasil. Aqui tem pessoas que estão nos assistindo e participando do nosso evento, e isso se traduz também na nossa prática clínica. Eu tenho certeza que vocês têm pacientes de outras cidades, de outros estados, que atendem remotamente, ou de outros países que procuram a gente para fazer um acompanhamento psicoterápico. Né? Tem um colega que morava aqui em Porto Alegre, foi morar recentemente em Santa Catarina, ele atua de lá atendendo exclusivamente online, e ele me disse recentemente, olha, eu tenho consultório cheio e nenhum paciente que eu atendo é de Santa Catarina. Meus pacientes são de outros estados do Brasil e eu não tenho ninguém daqui. Eu vim morar aqui porque eu gosto do estado, mas meus pacientes não vêm daqui. Né? Então, a gente vai ver que isso é uma realidade. Né? Então, várias particularidades, tratamentos baseados na internet provavelmente influenciarão como os tratamentos psicológicos serão praticados no futuro, aplicativos inteligentes, né, atendimentos online, né, uma realidade já, psicoeducação pela internet, muitas outras formas de trabalho online que a gente está vivendo, e isso nos obriga a estarmos abertos, né, a novos conhecimentos. Né? Tem um estudo, né, de Niemeyer e alguns colaboradores, que é de 2014, que ele coloca que a meia-vida atual do conhecimento em psicologia cognitiva e comportamental é de 9 anos e meio. Então, isso significa dizer, gente, que se vocês, e não é o caso de vocês, vocês estão participando de um congresso de ponta aqui, como é o nosso congresso da federação, mas um terapeuta que ele há 10 anos não compra um livro diferente, não lê um autor diferente, não faz uma supervisão, não frequenta um congresso, ele não faz alguma coisa para entrar em contato com algo novo, ele está desatualizado. E eu não estou dizendo que ele é ruim, ele pode fazer um bom trabalho, ter uma excelente experiência, mas certamente ele não faz aquilo que tem de mais atual na prática clínica atualmente. Então, esse enquadramento funcional cognitivo que a terapia, a federação tem batido nessa tecla, né, ela vem, então, como uma maneira como as explicações que são desenvolvidas em psicologia funcional e cognitiva, elas são fundamentalmente diferentes, não há um conflito inerente entre essas duas abordagens. As explicações que são oferecidas pelos psicólogos funcionais e cognitivos, elas abordam diferentes tipos de questões e que, desde que cada abordagem permaneça firmemente comprometida com o seu respectivo nível de explicação, os psicólogos funcionais e cognitivos, eles podem colaborar para o seu benefício mútuo, né, e que a gente pode ter, né, uma visão mais solidária, né, e complementar. Né, o esquema esse funcional cognitivo, né, que é essa proposta, né, talvez alguém possa ter olhado, né, o título do congresso, e que é o mesmo título da minha fala aqui agora, o que é integrando as abordagens cognitivas e contextuais. É uma permissão, né, para que ocorra uma reconciliação da perspectiva cognitiva e funcional sobre a cognição, né, não uma se dissolvendo dentro da outra, né, uma deixando de existir, se descaracterizando, mas reconhecendo as diferentes questões que elas possam abordar. E aí isso tem diversas implicações para a psicologia clínica, que embora a psicologia clínica, gente, ela não seja ela acaba sendo, melhor dizendo, uma área que ela é tanto aplicada à academia, né, quanto também aplicada à clínica, né, à prática, né, do dia a dia dos consultórios,
que ela própria possa situar esses eventos mentais na sua essência, e o conceito de cognição ele é algo que é ainda bastante controverso. Eu acho que essa controvérsia sobre o que é a cognição, seja para um analista do comportamento ou cognitivista, enfim, é que a gente acaba muitas vezes não falando a mesma língua, né? E isso deve provavelmente se dever à falta de clareza e de consenso acerca de como melhor definir operacionalmente esses termos, que é um termo muito abrangente de fato. Então, essa falta de clareza e consenso, ela fica evidente na antipatia, que algumas vezes, infelizmente, né, surge entre indivíduos de um grupo ou outros grupos na terapia comportamental, ou terapia cognitiva, cognitivo-comportamental, enfim, que muitas vezes a gente fica olhando, né, mesmo em 2021, e eu acompanho isso de perto, né, com colegas que têm uma postura mais fechada e radical, acho uma pena isso, né, em grupos de WhatsApp, enfim, que todos nós participamos, que a gente vê muitas vezes posturas até de professores, né, infelizmente professores na graduação, muitas vezes defendendo a bandeira ali, a sua igrejinha, né, como se fosse, né, dar algum crédito para outra teoria, significa dizer que eu estou tendo que desqualificar a minha intervenção. Então, por décadas, né, a psicologia clínica ela incorpora essa polarização em sua maior parte, e ela parece incapaz de se estruturar de uma outra maneira. E isso a gente vai ver que não é recente, não é só no Brasil que isso acontece. Eu acho que aqui nós temos isso de maneira mais acirrada, infelizmente. Eu acho que isso dificulta muito nós termos uma integração maior entre esses conhecimentos e o progresso do conhecimento, né? Mas a gente vai ver que esse tipo de situação ela acaba dificultando o avanço, né, da ciência, e aí nós vamos ter algumas implicações que acaba, de certa forma, né, o que a estrutura cognitivo e comportamental parece oferecer, né, aos psicólogos é a clareza sobre qual nível de análise, por quais meios terapêuticos nós estamos operando. Não significa dizer que eu vou trabalhar só cognitivamente. Quando alguém hoje se diz um terapeuta cognitivo, está implícito que ele também trabalha com intervenções comportamentais, né? E essa abertura eu gostaria muito de ver também nos analistas do comportamento, para que eles possam também se valer daquilo que trabalhos como reestruturação cognitiva, desfusão cognitiva, enfim, podem trazer, porque isso na prática, lá na ponta, né, da lança, nós vamos estar ajudando mais pessoas com isso, né? E não sugerindo que um deles tenha que abrir mão dos seus pressupostos em detrimento do outro, nem uma integração de maneira que os descaracterize, mas que simplesmente pede que o clínico identifique quais são os conceitos e quais os meios terapêuticos melhor servem para análise conceitual, seus objetivos, enfim, que parece ajudar melhor o seu paciente, né? Que possa, de certa forma, ser a melhor intervenção para o seu paciente. Então, acho que em termos de definições futuras, já para encerrar aqui e a gente poder ter o nosso sorteio, né? Não quero também cansá-los demais, sei que muitos de vocês tiveram aí um dia produtivo e cheio, né? Com mini cursos e atividades no nosso congresso. Então, algumas definições futuras na TCC, baseada em evidência, que a gente pode pensar, né? O campo ele está ainda aprendendo como desenvolver e usar um conjunto de princípios mais abrangentes e organizá-los de uma forma que seja pragmaticamente útil, né? Muitos procedimentos modernos, né, que a gente está vendo no nosso congresso aqui, nas mesas redondas e nos artigos que são citados, e nos trabalhos, eles estão apenas começando a entrar em cena do ponto de vista científico, né? Tem muita coisa que ainda é uma perspectiva, né, de como é que as coisas vão se desenhar, né? Está começando isso ainda. Eu acho que algumas preocupações, né, tem uma famosa publicação do Isaac, de 1952, em que ele questionava, né, ele chegava a afirmar que a psicoterapia não funcionava, né? Então, nos anos 50, tinha essa ideia de que a psicoterapia não funciona e que o sujeito melhora porque passa o tempo. A terapia demorava muito tempo e que, por isso que a pessoa melhorava. Então, eu acho que esse questionamento, né, alguns anos depois, né, nos anos 70, teve uma outra publicação, né, dizendo que todas as psicoterapias funcionavam, né, então que todas as psicoterapias são igualmente eficazes, que nós não deveríamos nos preocupar com uma abordagem ou com outra, que todas funcionavam, que também é um exagero, não é verdade isso também, mas também aquela preocupação que o Isaac lá na década de 50 trouxe, de que as psicoterapias não funcionam, ela já caiu por terra, né, de uma vez por todas. A gente sabe que a psicoterapia, sim, ela funciona. Então, a gente vai ver que, a partir dos anos 80, a Agência Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, ela trouxe uma preocupação muito grande de desenvolver protocolos baseados em evidência, protocolos que funcionassem para o tratamento das psicopatologias apresentadas
no DSM, e me entregaram aqui. Sandra, o que é isso aqui? Desculpa. Tá, inscrição a partir de quinta. Desculpa, um recadinho aqui só para não me esquecer de passar. Pessoal, então, estava falando que, assim, que a Agência Nacional de Saúde Mental, na década de 80, ela propôs, então, um grande incentivo a ensaios clínicos que pudessem demonstrar que a psicoterapia funcionava para os transtornos propostos lá no DSM-3. E a terapia cognitiva, a TCC, a cognitivo e comportamental, foi a beneficiária principal desse crescimento das evidências, levando a sua posição atual, né, de terapia mais bem embasada, né, que eu falei, bom, a TCC de longe é mais bem embasada, porque ela foi favorecida por essa preocupação de buscar uma intervenção que fosse efetiva para trabalhar com os seus indivíduos. Então, o que a gente vai ver dentro dessa perspectiva, então, né, de que talvez o conceito de terapia cognitivo-comportamental ela já não dê mais conta, né, e acabou se tornando restrito, porque a mudança terapêutica que ocorre não está de forma alguma restrita a processos cognitivos e comportamentais, né, mas também envolvido em processos sociais, motivacionais, emocionais, epigenéticos, né, neurobiológicos, evolucionistas, né, o Kelly Wilson falará também no curso dele, né, de sábado à tarde também, sobre os princípios evolucionistas ligados, né, ao trabalho com valores, né, e muitos outros processos baseados em evidências, e que, de alguma forma, então, eu vejo como uma tendência, né, do que está se discutindo na literatura, um certo declínio das terapias nomeadas, né, e que vai acabar fazendo com que a gente possa ter tratamentos baseados em evidência, que ele continue a se desenvolver dentro, né, da nossa prática, mas que vai, daqui a pouquinho, nós nos mantermos a ideia de que eu sigo com tratamento protocolar, pode acabar nos mantendo preso numa era de protocolos que ela não nos trouxe resultados tão satisfatórios quanto a gente gostaria. Tanto é que a Agência Nacional de Saúde Mental, não estou falando isso como uma opinião pessoal, ela retirou o apoio do DSM-5 em 2010, ou seja, tivemos 30 anos de apoio ali da National Institute of Mental Health, né, que é a Agência Nacional de Saúde Mental, ao DSM, e que ela retirou e está desenvolvendo o RDoC, que é tema para uma outra conversa, enfim, que é uma outra proposta classificatória que cai lá no outro extremo, então talvez um certo reducionismo também às psicopatologias, a transtornos cerebrais. Mas, enfim, então, os protocolos nomeados, né, eles acho que continuarão a existir por um tempo e tendo a sua importância, mas quanto os procedimentos e processos ocuparem o palco central da intervenção, a maioria deles vai começar a passar para um segundo plano, né? Então, eu vejo uma integração possível entre a ciência comportamental e psicológica com outras ciências biológicas, né? A ciência comportamental e psicológica, ela não vive e não pode viver em um mundo à parte, né? O comportamento ele faz parte das ciências biológicas e de um modo geral, então não tem como a gente pensar numa mente dissociada de um corpo. A própria teoria biosocial da Marsha Linehan, né, que descreve a desregulação emocional, ela utiliza o termo bio porque e não biopsicossocial, porque pressupõe que o psico está contido dentro do bio, né? Então, a gente vai ver que as terapias contextuais elas já têm esse olhar, né, integrativo para uma prática mais aproximação de aspectos biológicos com aspectos psicológicos. Nós sabemos, por exemplo, que processos epigenéticos eles impactam a organização do cérebro, mas eles próprios são afetados por experiências que são protetivas em áreas de saúde mental. Então, a gente vai ver que existem algumas publicações mostrando que, por exemplo, um treino em mindfulness ajuda a ligar e desligar cerca de 6% dos genes, né? A gente vai ver que testes com experimentos com camundongos, por exemplo, de ratinhas que foram expostas a um condicionamento aversivo na presença de um determinado odor, isso aparece depois, né, na sua prole, depois nos filhotes, resposta de ativação autonômica quando aqueles ratinhos que não foram expostos àquele condicionamento aversivo e eram expostos àquele odor. Então, foi transmitido, nós vamos entender que a genética, né, mais especificamente o conceito da epigenética, né, que é a maneira como os genes interagem entre si para influenciar nas características que são filogeneticamente transmitidas, né? Vamos entender aqui filogenia como um termo emprestado da biologia, que é a transmissão de características
dentro de uma mesma espécie, né, de uma geração para outra. Então, algumas características nossas são herdadas filogeneticamente e as nossas experiências ontogenéticas, nossas experiências de vida, né, dentro da minha história como indivíduo, influenciam também a genética que eu vou deixar para os meus filhos, né? E isso, gente, traz uma importância fantástica para o papel da intervenção precoce, da prevenção primária, né? Nós trabalhamos em grande parte dentro da psicoterapia e da prática clínica, muito focado em prevenção secundária, né, que é trabalhar o transtorno em si, ou prevenção terciária, que são as consequências, as sequelas daquele transtorno, e a gente intervém muito pouco em prevenção primária, né? Então, talvez tenha que olhar um pouco mais para isso, né, pensando nesse sentido, ter um trabalho, inclusive, de não só trabalhar o sofrimento do indivíduo em si, mas também trabalhar profilaticamente para evitar o sofrimento das gerações seguintes. Então, acho que novas formas, né, de prestação de assistência, né, o papel dinâmico da prática que a gente vê, né, o mundo dos aplicativos, já citei, os sites, a telemedicina, né, uma realidade hoje, intervenções via telefone, enfim, ou a chamada de vídeo, isso já está à nossa porta, está acontecendo já isso, né? Já acho que um aspecto importante é que jamais vai ter psicoterapeuta suficiente disponível, dada a enorme necessidade de assistência psicológica que a humanidade apresenta, né? Essa noção de necessidade avassaladora que a humanidade apresenta, ela só aumenta quando nós pensamos nas necessidades globais de saúde mental, ou quando a gente percebe que os métodos de terapia são relevantes para problemas também sociais, né? Preconceito. Hoje a gente teve um mini curso com a Mariana Sampaio aqui falando sobre humildade cultural, né? Que também abordou esses aspectos. O Congresso também está atento a isso, né? Para a prosperidade humana. Então, psicologia positiva, ênfase na qualidade de vida, diversas atividades do Congresso também falam sobre isso. Acho que, hoje em dia, a gente pode pensar nessa integração de terapias cognitivas e contextuais, entendendo a terapia como uma ciência da relação terapêutica, né? Os métodos de intervenção baseados em evidências estão tendo um impacto que ele é fundamental, né, para a nossa compreensão e a própria relação terapêutica em si, né? Então, acho que fatores, né, como o uso do conhecimento e científico e da busca da comunidade mundial como uma fonte de dados para as pesquisas, né? Se nós formos pensar, gente, apenas alguns pouquíssimos países do planeta conseguem bancar tipo de infraestrutura de subsídio para financiar grandes estudos de resultados que sejam bem controlados. Todos eles estão no Ocidente e todos são predominantemente brancos, né? Só que o mundo ele está acordando para as imensas necessidades de saúde por todo o globo, né? Incluindo as necessidades de saúde mental e comportamental também, né? Então, acho que nós vamos ter uma mudança da TCC como nós a conhecemos, né? Dentro dessa perspectiva de ampliação de fronteiras, de integração das terapias cognitivas com as contextuais, né? Como a TCC ela se reorienta para questões previamente foram foco somente de outras tradições em psicoterapia, vai ter cada vez menos razões para a gente distinguir a TCC do trabalho analítico, existencial, humanista, sistêmico, enfim, né, de outras abordagens, se a gente pensar em utilizar o que tem de digno de crédito, de útil nessas abordagens para esse olhar mais integrativo. Então, para encerrar, né, acho que umas considerações finais, né, que a gente pode entender, né, com um foco no processo, né, como eu tentei apresentar ao longo da fala, ele elimina a grande barreira que tem entre escolas fechadas de pensamento, protocolos de intervenção que sejam focados, né, de maneira excessivamente nas síndromes, né, em favor de uma abordagem que seja muito mais diversificada, que pode reunir diferentes tradições, né, da psicoterapia em busca de uma prática baseada em evidência para processos de mudanças que sejam coerentes, né, entre si, que tem uma coerência metodológica e epistemológica aqui, e que sejam poderosos, né, no sentido de nos trazer melhores resultados. Não tem nenhuma certeza de que todas essas tendências vão evoluir e de que isso vai acontecer em breve também, né? Só que eu acho que muitas dessas mudanças já estão acontecendo, elas se refletem na grade de programação do nosso congresso, se refletem na prática clínica dos nossos consultórios, naquilo que a gente tem estudado e conhecido, né? Então, a gente não pode ter dúvida de que a prática da psicoterapia ela está mudando,
né? No geral, assim, a gente pode pensar que essas tendências elas são positivas, em que uma abordagem mais baseada em processo ela vai ajudar aos estudantes de hoje a poder ampliar as fronteiras do consenso no futuro, né? Acho que essa mudança ela tem que acontecer de cima para baixo. Eu acho que os programas de mestrado, doutorado, a gente tem na federação um grupo de doutores muito forte, muito atuante, que uma das nossas metas é fortalecer e valorizar ainda mais esse grupo de docentes e de doutores na federação, porque a mudança tem que partir da ponta da lança, né? Eu acho que os mestrados, doutorados têm que começar a orientar teses e desenvolver pesquisas que sejam mais atuantes dentro desse campo, porque nós vamos estar formando professores com uma visão mais ampla, mais aberta, mais moderna, e esses professores vão estar na graduação dando aula para os nossos estudantes, e a gente consegue pensar aí no médio prazo em ter uma mudança do cenário e da aceitabilidade dessa integração que a federação tem tentado fazer. O objetivo não é gerar nenhum tipo de confronto, de conflito, nem de confusão. O objetivo é gerar o progresso, e eu espero que essa fala tenha, de alguma maneira, motivado vocês a participar do nosso evento, a se engajar nas atividades da federação e, quem sabe, estar presente no nosso evento do ano que vem, né? Então, queria já lançar aqui, né, de antemão, né, as inscrições a partir de quinta-feira, nossa inscrição, quinta-feira, então, né, dia 23, né, então, desculpa, inscrição, dia 23, Sandra, me ajuda aqui, dia 23 é sexta. Dia 22, tá. Então, amanhã, a partir de amanhã, então, estaremos já no site da FBTC, fbtc.org.br. Nós vamos ter, então, ali, não é esse que está aparecendo aqui, que é o CBTC, que é o site do nosso congresso, é o site da federação. Na área do blog, aí, se vocês rodarem um pouquinho para baixo, já vai ter a primeira postagem ali, que é um link que leva, então, a inscrição com desconto, e esse valor vai estar, então, um valor promocional aqui até o dia 10 de maio, né, para inscrição no evento do ano que vem. Já temos uma convidada internacional confirmada, a primeira, né, que confirmou a participação, a doutora Kátia Moritz, dos Estados Unidos, né, que vai dar um workshop, esperamos que presencial, né, de 8 horas, falando sobre a TCC no tratamento do toque complexo. Ela é uma autoridade na área, com uma grande e vasta experiência clínica, e falando também numa conferência que ela vai ministrar para nós em 2022, no evento aqui em Porto Alegre, uma conferência sobre intervenção familiar no autismo, né, no transtorno do espectro autismo, que também é uma das áreas de pesquisa e de expertise dela na prática clínica. Então, muito obrigado a todos, né, pela audiência. Espero que vocês tenham se motivado para participar do nosso evento, e agora aguarde, então, para o sorteio digital que vai ser realizado aí pela equipe que está nos assessorando. Boa noite e até mais dentro da nossa programação virtual. Grande abraço. Só um pouquinho, gente, que estão entrando aqui. Doutor Wilson? Sim. Pode seguir no sorteio, doutor Wilson. O senhor vai pedindo e ele vai sorteando, tá certo? Aí o primeiro sorteio. Só eu mesmo, eu achei que a equipe ia fazer. Tá, ok. Posso conduzir, sim. Desculpa, eu achei que não ia ser comigo o sorteio. Eu estou aparecendo para as pessoas? Não, estamos na tela com a tela do sorteio, doutor. Já temos aí o primeiro ganhador aí, Valquíria Aparecida Cinta Tricole.
Tá, sim, mas o meu áudio está aparecendo para as pessoas? Correto, está aparecendo, doutor. Tá, obrigado. Pessoal, então aqui o nosso sorteio, desculpem aí a nossa falha de comunicação, eu achei que ia ter outra pessoa que ia fazer o sorteio, mas a atribuição era minha mesmo, então desculpa. Então, nossa colega aí, querida Valquíria Trícoli, né, de São Paulo, né, de Atibaia, foi então aí a sorteada no nosso primeiro prêmio foi sorteado. Ao longo de toda a programação, a gente vai ter outros sorteios, e estão me avisando aqui que hoje tem mais 2 sorteios. Então, podemos rodar, né? Valquíria, então, aí já registra, só entrar em contato com a Alessandra, da Oxford Eventos ali, que ela vai ajudar no recebimento do prêmio. A Célia, a Cristina Mendes Gatinho, né? Também a nossa outra participante aqui que foi sorteada, né? Parabéns, Célia, aí pela ganhar o kit que está sendo sorteado, um exemplar do Procognitiva e um relógio da Federação, relógio de mesa, bem bonito para botar no consultório de vocês. E que mais? Nós temos mais um outro sorteio. Então, Célia Cristina Mendes Gatinho foi a nossa segunda pessoa sorteada. E terceiro e último sorteio da noite. Amanhã tem mais. Então, se quem não ganhou, pode ficar esperançoso que amanhã tem mais. E hoje, então, nós vamos ter o Dr. Neri Maurício Piccolotto, de Santa Maria, né? Então, Neri, né? Também um grande amigo aí, associado de longa data, né? Que foi, então, sorteado também, recebeu aí, então, esse mimo da federação. Parabéns, então, os ganhadores do evento de hoje. Eu encerro aqui a nossa atividade. Bom descanso a todos e amanhã cedinho a gente tem mais atividades. Encerrou.